Um time de todas as cores, de brasileiros de todas as classes. 130 anos de oração de crendices e de ciência, de glórias e tragédias. Uma paixão e nada mais. O Flamengo, tetracampeão da América. Olá, Noite do Tetra, um novo quadro voltado exclusivamente para a Libertadores, que hoje é a competição que o Flamengo mais se identifica, que o Flamengo mais tenta buscar seu lugar, que ele já tem um lugar de ser o único tetra brasileiro, né? Mas que também tenta se estabilizar. E hoje eu não sei aos outros flamenguistas qual é o sentimento, mas a competição que me faz tremer, que me deixa nervoso, que eu fico agoniado é a Libertadores. Copa do Brasil, foda-se, totalmente foda-se. Se quiser perder amanhã pro Vitória, eu acho que é bom que aí os caras se economizam. O brasileiro também é importante, é a competição mais interessante, mas entre o brasileiro e a Libertadores, é a Libertadores. É a competição que deixa o nosso coração quente. Ano passado eu lembro que contra esse mesmo Estudiantes, eu não consegui não assistir a cobrança de pênalti, eu me tremendo todinho, segundo tempo nervoso, aquele quase gol. É doido, é? Com raça também, pelo amor de Deus. Que competição maravilhosa. Não tem como não. O sentimento que essa competição traz é diferente de tudo que eu já vi, diferente dos iguais. O brasileiro também é uma competição divertida, interessante, tem jogos interessantes, né? Mas hoje, com certeza, a Libertadores é a principal competição do Flamengo. E como eu já tinha falado antes, como eu havia falado anteriormente no 96, o jogo mais difícil de fase de grupos do Flamengo seria agora contra o Estudiantes. Por quê? Porque o Flamengo iria estar jogando lá na Argentina, foi o jogo mais difícil do ano passado. Mesmo sendo fase de grupo, os argentinos são doentes, a pressão é grande, eles brigam, eles querem lutar durante a partida, literalmente lutar. E a juizada dá uma ignorada, né? Dá uma fortalecida com eles, né? Não existe uma cobrança grande para o argentino hoje, igual existe jogando em outros países. Então, assim, era o jogo mais difícil, talvez seja o mais difícil. O Flamengo conseguiu sair de lá com empate, teve alguns erros, assim, horríveis de ataque. Aquela jogada, aquele gol foi um erro do Vitão triste. O Vitão, infelizmente, cabeceou, tentou mandar pra frente, era pra ter mandado, era afastado mais, ou com um chutão, ou uma cabeçada pro outro lado. Infelizmente caiu nos pés dos jogadores. O Rossi até conseguiu defender a primeira, mas aí o cara deu uma bundada na bola e conseguiu botar a bola pra dentro. E terminou o jogo de 1-1, com aquelas faltas cruciais, que custou muita coisa pro Flamengo, na minha opinião, hoje. Mesmo hoje tendo um elenco recheado, existem nomes que têm pesos muito grandes. E o nome com maior peso no Flamengo é o Arrascaeta, não tem pra onde correr. Bruno Henrique é pesado, o Pedro é pesado. Hoje o Rossi pode ser considerado até pesado, o Jorginho, mas igual o Arrascaeta não tem. E infelizmente ele sofreu uma lesão no começo da partida, menos de 20 minutos. O Flamengo teve, na verdade, 3 lesionados, né? A Arrascaeta teve uma clavícula fraturada. E ele fez a cirurgia já no outro dia, né? No dia seguinte. Mas assim, foi o rapaz não recebeu amarelo, não recebeu vermelho, não recebeu nada, quebrou o Arrascaeta, é o principal jogador do time. Vai ficar de fora aí pelo menos 2 meses, muito difícil ir pra Copa, já foi pro saco. Já não vamos ter o Flamengo dia 23 de maio, no principal jogo do brasileiro do primeiro turno, né, que é Flamengo e Palmeiras. Já vai ter essa falta. É possível que a gente não sinta falta? É possível. Mas, é como eu falei, o nome mais pesado hoje do Flamengo é o Arrascaeta. E a gente não vai ter ele. O Emerson Royal também, que sofreu aquele possível pênalti, né? Ele saiu com o nariz quebrado, cara, o nariz sangrando. E, tipo assim, não aconteceu nada. O juiz expulsou os técnicos. O Leonardo Jardim entrou pra tentar evitar a confusão e foi expulso. Isso nunca aconteceu na carreira dele, viu? Ele nunca tinha sido expulso antes na carreira. O baixaria grande naquele jogo. E ainda teve o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique machucou o pé direito, né? Teve um trauma no pé direito. Uma pancada que teve no jogo. Ele ia ser reavaliado agora, né? Hoje, sexta-feira. E vamos ver o que vão dizer sobre ele, né? Mas eu penso, perder o Bruno Henrique e o Arrascaeta no mesmo dia. O Paquetá ainda tá voltando. O negócio tá sério, Tem que tomar cuidado com lesão, que lesão pode custar o título. Pode custar o time num momento bom igual tá sendo hoje. Teve um gol do Luiz Araújo, ressuscitou, perdeu também outro golaço, né? O gol que ele perdeu, que deu origem pro outro gol, era pra ter sido gol, cara. É um jogador, como eu falei, tá muito desatento, ele, o Carrascal. Os caras não querem mais estar lá, entendeu? Os caras estão lá por contrato, não querem mais estar lá. Infelizmente acontecem essas coisas. Quando o cara não quer jogar, ele não rende o mesmo. Quando ele quer mostrar serviço. E mesmo ganhando milhões, isso não interessa pros times hoje. E foi um jogo duro, como eu falei. Agora é focar nos próximos. O Flamengo tá em primeiro no grupo, tem 7 pontos, podia estar com 9, mas tem 7 pontos. Hoje o Estudiantes é o segundo, tem 5. Mas serão os 2 times que vão passar, seja primeiro ou segundo, Flamengo e Estudiantes. O Flamengo deve ganhar as 2 próximas, ganhar do Medellín, do Cusco, né? Fazer ali seus 13 pontos. O Estudiantes se ganhar vai a 11, né? Ou se empatar vai a 9. Vai depender muito. 8, né? Vai a 8. Se empatar, se tiver 2 empates e 2 vitórias. E o Flamengo tem que brigar pelo primeiro lugar, porque isso vai ser muito importante com quem ele vai jogar as oitavas de final, né? Que, por incrível que pareça, ainda pode ser o Palmeiras, viu? Assim,
o que a gente percebe do futebol argentino, né? Percebi no jogo do Cruzeiro também, assisti Cruzeiro e Boca. Cara, os caras não jogaram. Eu fui pra secar o Cruzeiro, né? Fui pra secar o GS. Mas aí, quando a gente vê, é injusto. Graças a Deus os caras ganharam, velho. Porque os outros não jogaram. Era WWE, era luta, era briga. Os caras não tiveram um chute pro gol, só que saber de quebrar a jogada do Cruzeiro. E o Cruzeiro conseguiu, mesmo com tudo isso, ganhar de 1-0. Levar a vitória. Igualmente acontecendo com o Estudiantes. O Estudiantes se escondendo muito no jogo, mas jogou bem mais que o Boca Juniors. O Boca Juniors, o que ele fez foi anti-futebol grande. E, como eu falei, o grupo do Flamengo está bem estabilizado. No grupo B não tem nenhum brasileiro. E está muito equilibrado ali o Tolima, com o Universitário, Nacional. O grupo C, que é o grupo do Fluminense. O Fluminense tá complicado, hein? Tô achando que o Flusão vai jogar a Sul-Americana se tiver sorte, porque ainda tem 3 jogos, né? Vai disputar. O Fluminense ainda vai disputar 9 pontos. Poder ganhar 9 pontos. Se ele ganhar os 9 pontos, ele pode ultrapassar o primeiro se não fizer mais nenhum, né? Que é praticamente impossível. Que tem 9 pontos. O Rivadavia, Independente Rivadavia. Não, de final. E tem o Bolívar também, que foi o time que ganhou dele, que é um time que tá brigando. Eu acredito que o Fluminense vai conseguir pelo menos ficar em terceiro. Mas não acredito que ele vai passar de fase. O Bolívar vem muito forte, time já de tradição. E esse eu tenho Rivadavia aí, que era azarão, tá com 3 vitórias, pô. E a tendência é continuar ganhando, né? Vamos ver como vai ser. Eu acho que o Flusão vai jogar a Série B, viu? Sul-Americana esse ano. Se tiver sorte, viu? O grupo D tá os 3 empatados, Boca, Católica e Cruzeiro, 6 pontos. Boca aí não jogou, né? Vamos ver se vai jogar lá na Argentina. Na Argentina tem que jogar, né? Na Argentina tem que ir pra cima com tudo. Mas a tendência é que passe. Cara, tá equilibrado, é o grupo mais difícil, viu? Boca, Universidade Católica, Cruzeiro e Barcelona. O Barcelona não pontuou. E é um time já de tradição na Libertadores. Mas aí então a briga fica entre os 3, né? Entre os 3 ali. O Cruzeiro tem que manter, tá jogando muito bem o Cruzeiro. Na minha opinião também, a Libertadores, ele tem que manter aquilo ali. Mas eu acredito que vai passar, o Boca deve passar, muito provavelmente, dos clubes brasileiros. O clube que faz sua melhor temporada, nunca visto antes, é o Corinthians. Cara, o Corinthians está sempre sem aproveitamento. Assisti ontem um jogo com o Peñarol, sei que o Peñarol tá em crise, né? Não é aquele mesmo Peñarol. Não é aquele mesmo Peñarol que os times antigamente jogavam, né? Mas mesmo assim foi um amasso, cara. Foi um jogão do Corinthians. E o Fernando Diniz, né? Tava aquele começo dele, né? Ele começa muito bem e vai caindo. Mas é um cara que tá contido, ele não tá igual ele é nos outros times, revoltado, gritando. Ele tá realmente jogando, tentando ser uma pessoa melhor no Corinthians. Melhor até que na seleção, eu acredito, viu? Ele tá tentando, ele não manda o goleiro jogar com os pés, entendeu? Não tem essa saída. E o Corinthians tá jogando muito bem com ele. Fazendo uma campanha boa, viu? Só que é aquela coisa, né? O Corinthians vai nadar e cair. Não tem muito pra onde ir, não. Mas os caras estão se divertindo, estão se empolgando. Deve passar em primeiro, né? Mas no máximo até quartas. E pra fechar a fase de grupo, né? Dos brasileiros, o Palmeiras tá em segundo lugar. Faz uma campanha muito mais ou menos. Conseguiu arrastar um empate. Depois de um gol contra lá do Carlos Miguel. Mas tá tudo muito equilibrado. Sport Cristal tem 6, Palmeiras tem 5, Cerro Porteño tem 4. Tá muito equilibrado o grupo dele. Palmeiras é provavelmente quem vai passar em primeiro, né? Mas essa é a campanha mais fraca dele, que ele gosta de se gabar, que faz aquelas campanhas extraordinárias na fase de grupo e tal, e hoje está uma campanha mais baixo nível. E basicamente é isso que está acontecendo hoje na Libertadores. Os próximos jogos, o Flamengo agora vai enfrentar, deixa eu ver quem vai ser o próximo joguinho do Flamengo. Flamengo e Medellín, né? Independente de Medellín. Rodada 4, Cusco e Estudiantes. Na quarta-feira. Flamengo e Independente de Medellín. Agora é manter, né? Manter o padrão. Domingo agora tem jogo contra o Vasco. E os caras ontem jogaram a Sul-Americana, né? Ganharam de 3-0. E já fizeram igual o Atlético Mineiro, meteram a guerra, domingo é guerra. Ou seja, aí todo mundo consegue nos olhos que eu tô falando aqui agora. Por isso que é bom demais ser Flamengo, cara. Os caras jogam valendo a vida, mano. Sempre é um jogo bom. Se o Flamengo quiser jogar, sempre é um jogo bom. Porque quando vai valendo a vida, o Flamengo também vai valendo. Aí é sola. Quando ele não fica se guardando, não fica sem vontade de jogar, é um jogo lindo. E tem que jogar assim, do jeito que ele tá jogando, né? E o Leonardo Jardim, depois de ter sido expulso, vai conseguir nos olhos. A tendência é ser um jogão, viu, domingo? Mas vamos continuar aqui falando, focando nos Libertadores. A campanha do Flamengo muito boa. Vai pegar agora, na próxima rodada, como eu falei, o Medellín. Lá no estádio de Medellín, né? E vamos acreditar. Eu acredito que dê pro Flamengo jogar tranquilamente lá. No primeiro jogo deles foi 4-1. Mesmo jogando lá, eu acredito que não vai ser tanta pressão. E domingo vai ter Vasco, né? Vamos ver o que vai acontecer.